Foi em 1969, eu era revendedor de uvas, vendia uvas e legumes para a rua. E estava deitado em casa de manhã cedo, era 7 horas da manhã. Minha mãe entrou no quarto, me chacoalhou: Tiago, tá todo mundo vendo o disco voador aí. Aí eu acordei, olhei para a mãe e falei: mamãe, essa hora, 7 horas da manhã, a senhora falando que tem disco voador aí, mamãe, o que é isso? Logo eu imaginei, né, que a 12 quilômetros daqui de casa tem a Força Aérea. Falei: pode ser um helicóptero, alguma coisa que está por aí, o pessoal está se confundindo que é disco voador, tá? Mas a curiosidade foi muita, a tumultuação foi muito curioso lá. Eu peguei e saí correndo para ver mesmo, assim, curiosidade lá, que eu olhei de longe e era mesmo um disco voador. De longe, olhando assim, era bem bonito, sabe? É como se fosse o formato de um prato em cima do outro, bem bonito. De longe eu vi aquele objeto parado. Aí estava cheio de curiosos perto de mim, mais de 60 pessoas já tinha no momento lá. Aí eu falei: vamos comigo até o local lá, vamos lá ver. Mas ninguém quis ir comigo, ninguém. Todo mundo apavorado, com medo. Peguei e vim sozinho. Estava com o binóculo no pescoço que eu tinha visto lá, e olhei de longe com o binóculo e vim embora com o binóculo pendurado no pescoço, até o local. Chegando aqui perto que eu passei a cerca da divisa do Zip aqui, aí me deu medo. Me deu aquele medo, aí eu falei: eu sozinho não vou. Aí lembrei do senhor Francisco Hanser, um porteiro do Instituto de Zootecnia e Indústria Pecuária aqui, Fernando Costa, de Pirassununga aqui, na entrada da fazenda. Aí fui lá e falei: senhor Francisco, tem um disco voador ali embaixo, tá todo mundo da vila ali vendo. E eu também vi, de longe. Eu queria ir lá perto ver, o senhor não quer ir lá comigo, ninguém quer ir comigo? Aí ele falou assim: pois não, Tiago, nós vai agora. Pegou um pedaço de pau e levantou da gabine ali, da sede do portão de guarda, e desceu em direção comigo procurar. Andamos por aqui, tudo ali, nada de ver o disco. E o povo gritando: é pra lá, é pra cá, é pra lá, mais pra esquerda, pra direita. O povo gritando ali, aquela baixada ali pra nós. Aí eu falei: senhor Francisco, o senhor vai pro lado de baixo, eu vou pro lado de cima aqui. A gente se encontra lá na Chácara do Moraes, que aqui a 800 metros mais ou menos tem uma chácara do Moraes aí. A gente se encontra lá na chácara, né? Então eu peguei, ele foi pro lado de baixo, eu vim pro lado de cima. Nisso que eu vim pro lado de cima, andei mais ou menos uns 15 metros e cheguei aqui nesse local que eu estou aqui. Nesse local aqui. Cheguei, parei e fiquei olhando pro objeto. Achei bonito, quieto, parado, silêncio, não tinha barulho, não tinha calor, não tinha nada. Aquele objeto bonito, fiquei admirando o objeto. Admirei, achei bonito. Peguei e fiquei, no prazo de uns 3 minutos mais ou menos, que eu estava olhando, abriu em cima da cúpula assim, uma escotilha, abriu uma escotilha, né, que se fala. Abriu e saiu 2 tripulantes pequenininhos assim, ó. Mais ou menos 1 metro, 1,5 m, mais ou menos de altura. Não dava, é isso aí. E veio flutuando em minha direção assim. Eu fiquei olhando e eles pousaram no solo. Aí fiquei olhando e falei: opa, dá pra me segurar e mostrar pro povo que eles eram pequenininhos, fortinhos, bem forte, musculoso. E eu fiquei olhando no vestiário deles. Eles tinham um vestiário colante no corpo assim. E tinha aquelas dobras assim, uma espécie de umas sanfonas assim, umas dobradiças do braço, ombro, joelho, perna assim. Aquela roupa bem colada no corpo, cor de alumínio assim, prata assim. E o polegar deles era bem em cima do pulso assim, sabe? 4 dedos normal e o polegar bem em cima do pulso. Fiquei olhando assim e falei: vocês vêm de onde? Vocês vêm de norte, sul, leste, oeste, de onde vocês vêm? Aí eles fizeram assim pra mim com a mão e fazia assim. Eu achei que eles não tinham entendido o que eu perguntei, né? Falei: vocês vêm de onde? Norte, sul, leste, oeste. Eles fizeram novamente o mesmo gesto com as mãos. Aí eu falei: eu acho que me entenderam. Aí começou a me dar medo, o pessoal já vinha gritando, vinha em direção para cá, onde eu estava aqui.
Aí peguei, o medo foi tanto que eu olhei no rosto dele e percebi que ele tinha o rosto todo feio, sabe? Sinal de cicatrizes, olho diagonal, assim. E aquele capacete, assim, só via a face do rosto, assim, tava com o capacete. E tinha um cano, assim, que saía do lado do capacete, que saía a voz dele por ali. Mas era uma voz rouca, grossa. E não posso distinguir para vocês se é inglês, francês, japonês, que linguagem é. É uma voz bem rouca. E eles falavam comigo, eu não entendi. E nesse meio tempo, quando eu passo nervoso, medo, assim, aí me dá aquela vontade de fumar. Fumava cigarro quente, não sei se vocês se lembram, fumava cigarro quente, verde. Pus a mão no bolso e tirei o cigarro. Pus esse cigarro na boca, acendi o cigarro, que eu soltei a fumaça, aí um olhou pro outro e fez gesto assim que acharam meio engraçado. Eu peguei e falei, você viu fumar, você quer fumar? Ofereci cigarro para eles, arrumar cigarro quente, e joguei no chão assim. Joguei mais cigarro no chão, o que estava à minha esquerda, ele estendeu a mão assim, e o cigarro subiu na mão dele, ele pôs o cigarro assim na sua perna, e desapareceu o cigarro. Aí me deu mais medo. Aí eles deram um passo assim, mais para frente em minha direção, parou, passo curto. Aí eu achei que eles iam me levar, eles vão me levar. E para mim, sabe, como o povo vai saber que eles me levaram? Aí peguei e tirei o binóculo, para pôr no chão, para deixar uma marca. Falei, esse povo pessoal que vinha aqui, vem vindo tudo para cá, eles vão ver o binóculo e não me ver, vai saber que eles me levaram, né? E que eu tirei o binóculo e pus no chão, eles ficaram com medo. Ficaram com medo e voltou para o aparelho. Aí voltei o binóculo de novo no pescoço, aí eles vieram em minha direção novamente. Pousaram e eu pedi que eles deixassem qualquer prova que eles tivessem, qualquer coisa, objeto que eles precisassem me deixar, para provar para o povo que eu tive contato com o disco voador, que nem eu acreditava nisso. Conversando com os tripulantes. Aí o povo já estava chegando aproximadamente, eles voltaram no aparelho. Um entrou e o outro ficou para lado de meio corpo, para fora da escotilha lá. E eu pedindo uma prova para eles. Deixa uma prova para mim, qualquer coisa, para provar para o povo que eu tive com vocês. Aí me recebeu na mão um aparelhinho pequenininho assim. Para mim era um objeto que eu ia deixar para me provar, né? E atrás desse aparelhinho tinha uma manivela. Uma manivela assim. Ele virou em minha direção e eu fiquei esperando para pegar. Eu pensei que ele ia jogar, o povo já vinha chegando, jogando pau, lata, gritando. Aquele povo todo aqui, curioso. Aí eles virou a manivela, saiu um jato paralisante, que eu dou esse nome porque aprendi na Força Aérea, o coronel que me explicou, que o nome disso é jato paralisante. Na época a gente falava, era uma imitação no maçarico, sabe? Um maçarico, muita gente já viu maçarico, assim. Veio nessa direção e pegou na minha perna. Pegou na minha perna direita e eu fiquei parado, assim, que nem uma estátua, assim. Aí eles, quase de 2 segundos, eles saíram em direção à Fazenda Bela Aliança. Fica nessa direção aqui. Aí eu fiquei, que ele saiu, aí eu caí. Eu caí aqui, aí chegou o pessoal, já corre daqui, corre de lá, e a marca ficou no dia todo em giro, e a marca do tripé, que ele tinha um tripé, o disco voador tinha um tripé, e ficou a marca certinho do tripé aqui. Aí foi onde correu as notícias, tudo, a FAB veio, cercou, o Coronel Zano deixou o soldado de plantão, ficou tudo cercado aqui, colheram terra, puseram o aparelho aqui, o aparelho acusou que ainda existia algo estranho para cá, pegaram o helicóptero, vieram do helicóptero aqui, pegaram o helicóptero e foram imediatamente para lá, mas da hora de sair com o helicóptero, a hélice do helicóptero deu problema, saiu a hélice do helicóptero. Aí ficaram apavorados, aí arrumaram correndo, mesmo assim saíram com o helicóptero nessa direção da Fazenda Bela Aliança e foram embora. Chegou lá perto da Fazenda Bela Aliança, eles viram um povão que estava lá trabalhando na roça. Aí eles foram lá perguntar lá, o povão lá. As informações que o povo deu eu não posso citar, porque eu não estava perto, não sei de nada. Só vi o comentário do Coronel Zano, que ele foi lá e perguntou. Ele teve informações do pessoal que está trabalhando na roça. Aí fui para Santa Casa, fui socorrido pelo Nino, grande amigo meu de Pirassununga. Fui socorrido pelo carrinho dele, um DKV. Puseram dentro do carro aqui e levaram para Santa Casa. Chegou na Santa Casa, o médico olhou. O que é o caso do rapaz? O caso do rapaz é que o disco voador deu um jato nele,
um raio nele lá, ele tá ruim aí, doutor. Aí o médico, doutor Henrique Reis, falou assim, tem que internar esse rapaz no hospital de louco aí, porque esse disco voador não existe, rapaz. Isso daí não existe, não. O médico não queria atender. Aí nisso chegou lá na Santa Casa, os coronéis da aeronáutica. E junto deles tem o coronel Zani, foi muito atencioso. Me socorreram, fez o médico atender, me deram injeções para aliviar um pouco a dor. E eu só bebia líquido, diurésia, direto. Aí fui até a Força Aérea Brasileira, a FAB, aqui pertinho, a 12 quilômetros. Da FAB me transportaram por uma jato até o Rio de Janeiro. Lá fizeram o tratamento em mim de acupuntura. E o quarto tratamento, foi o terceiro até o quarto tratamento, eu já estava bom, andando, normal, antes não andava, estava emagrecendo muito. E sem alimentação, comecei a me alimentar. E daí para cá, fiquei internamizado coronel, fui para São Paulo, transferido para São Paulo. Fiquei no Hotel Comodoro, hospedado lá por conta da FAB. E até os repórteres chegaram, muita gente perguntando atrás. Porque acalmou um pouco, aí a FAB pegou e me trouxe até Pirassununga. Essa foi a minha história de 1969. Na parte do Jeep, Escola Agrícola, foi visto um objeto que desceu lá. Minha filha estava dormindo, eu peguei, chamei ele, falei, levanta, vai ver que estão vendo um objeto lá, disse que é disco, mas a gente não sabe o que é, né? Então ele pegou e falou, disco não existe. Mas pegou e levantou e foi correndo para lá para ver o que era. Chegou perto, ele falou, eu penso que é um balão. Mas aproximando não era balão. Era era redondo, brilhava, tinha 3 pés, desceu lá, ele foi lá, aproximou-se. Aí saiu uma personagem baixinho, ele estava com binóculo no ombro e ofereceu um cigarro para a pessoa que estava no disco. E nesse momento ele ficou um pouco assustado, foi afastar, ele foi atingido pela pessoa do disco. Depois como é que o Tiago foi socorrido, dona Maria? Aí o Tiago foi socorrido um rapaz que chama por nome de Nino, que dá vendo do bar. Pegou e foi lá, aproximando todo mundo correndo para lá, né? Aí ele também foi lá, o Tiago estava deitado, foi atingido, estava derramando suor, estava todo molhado, viu o Tiago como se fosse um homem, né? E pedia água, e a gente pediu água para o Chico antes do portão. Ele levou um litro d'água, botava na boca dele, ele tomava água e pedia água, e gritando de dor na perna, né? Então o menino pegou ele e levou na Santa Casa. Aí o doutor Henrique pegou e falou assim, não existe nada, isso é verdade. Não atendeu. Aí viemos para casa. Aí o pessoal da aeronáutica e da academia, ele que atendeu, que veio em casa e falou, como é que não tem nada, né? Foram buscar o médico, aí o médico veio, fez uma consulta nele, aí encontrou o lugar que foi atingido, estava inchado o lugar, na perna, estava vermelho o lugar machucado. Então foi atendido, foi assim. Foi a história do disco. Correto. Muito obrigado. De nada. Quando estive lá, eu vi no solo 3 marcas assim, no chão. Eles diziam que é a marca do tripé, né? Do disco. Isaac, como é que eram essas marcas no solo? Eram meio arredondadas, mais ou menos essa espessura, assim. Eram 3 para um tripé. O lugar estava amassado no lugar. Amassado? É. O capim, quando ficou amassado, você lembra se ele ficou entortado para um lado ou para o outro? Como que estava o local? Para mim, eu vi que estava normal, assim. Quer dizer, onde desceu estava meio amassado, bem amassou em volta, né? E o local onde foi colocar dos pés estava mais afundado ali. Afundou no solo? Afundou ali. E naquela região em que tinha as marcas, que cor que ficou o capim, o mato ali? É como se fosse depois de uma geada, ficar queimado, né, em volta. Assim, não queimado de fogo, mas assim seca. A parte seca, é. Ok. Depois que esteve nesse local, nos dias seguintes, você sentiu alguma dor de cabeça, algum sintoma esquisito Não, fato de você ter estado lá? Não, eu não senti nenhum problema. Inclusive, quando eu toquei nele, levei ele para o hospital, inclusive, né? Mas eu tive contato com ele assim, de ter
posto a mão nele, mas não tive problema nenhum, só uma vizinha lá que teve. Pôs a mão no Tiago, você disse? É, no Tiago, Você ajudou a socorrer na Santa Casa? Exatamente. E lá na Santa Casa o que aconteceu? Porque o policial falou pra gente que levasse lá com ordem dele, procurasse no pronto-socorro, disse que era a ordem da polícia para levar ele lá, né? Aí fomos assim, conversamos lá chegou na hora de atender ele, falamos com o médico, né? Ele deu uma olhadinha no garoto só, mas nem tocou nele. Aí disse que eu podia vir embora, que não tinha problema nenhum, que não era nada não. Foi o que ele disse. Você lembra o nome do médico que não quis atender o Tiago? Doutor Henrique. Henrique lembra sobre Reis. Doutor Henrique Reis, é. Aí trouxeram o Tiago para casa? Foi, aí trouxemos de novo para casa. Mas ele tava não estava bom, ele estava meio esquisito. Ele não conseguia andar direito? Ele estava meio bobão, meio assim, sabe? Esquisito, meio aéreo e tal. E depois disso, o médico parece que veio atendê-lo em casa, como é que foi? Depois aí trouxemos para casa, a academia ficou sabendo, porque parece que acusado no radar lá deles, que tinha um objeto não identificado aqui, né? E aí veio o comandante, veio em casa e pediu para que fosse buscar o médico. Aí sim, ele fez um exame geral nele, legal, aí sim. Lá no terreno que desceu no CISIP, esse objeto, depois a aeronáutica, eles cercaram o local, o que eles fizeram no local? Foi cercado, eu não sei se foi a academia ou se foi a polícia que foi cercado, puseram corda, tudo em volta lá, e não podiam ninguém entrar lá, porque eles puseram um aparelho na hora lá e disse que tinha radioatividade no lugar, foi o que eles disseram. E não deixou o pessoal mais encostar lá não. Ninguém mais se aproximou? Não pôde. E você viu algum helicóptero descer, subir lá? Eu vi o helicóptero voando em volta. Mas eu tive que sair depois, eu não vi se ele desceu lá. Isso o helicóptero da aeronáutica mesmo? Isso, da academia. Ok, e o Tiago depois ele foi pro Rio de Janeiro fazendo tratamento? Ele foi pro Rio. A gente não tinha certeza se ele estava no Rio ou em São Paulo, né? Porque eles mesmos não explicavam de jeito pra gente direito. Depois de quanto tempo que o Tiago voltou pra casa, bom, sem problema nenhum? Eu não calculo, talvez um mês, 2... Acho que depois de uns 20 dias, mais ou menos, que eu calculo, Aí ele voltou bom, tranquilo, sem problema nenhum? Voltou normal. 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 Ok, muito obrigado, hein? Meus olhos. Eu levantei cedo.